Nós cumprimentamos os presentes e aqueles que nos assistem pelo YouTube, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez com o intuito de estudarmos a palavra de Deus. E hoje o nosso propósito será falar sobre os efeitos da justificação. É muito comum as pessoas pensarem que são justificadas. Porém, elas não têm nenhum fundamento bíblico para apoiar o que pensam a respeito de si mesmos. Porém, nós vamos hoje falar de uma passagem da Bíblia que nos fornece quais efeitos podem provar que alguém foi de fato justificado pela fé e, portanto, é uma alma salva, remida, apta para morar no céu. Então, convido os irmãos a lerem Romanos, capítulo 5, e convido a todos a fazermos a leitura do versículo 1 até o versículo 8, onde são fornecidos os efeitos, as evidências de que alguém foi de fato perdoado e justificado pela fé em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 5, verso 1, nos diz assim a palavra do Senhor. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, a aprovação, e a aprovação, a esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por alguém que faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Amém. Queridos, convido-os a fechar os olhos e a orarmos a Deus. Pai justo e todo-poderoso Deus, nós nos achegamos à Tua santa presença mais uma vez e viemos, Senhor, adorar a Tua grandeza, a Tua majestade, o Teu poder, a Tua graça, a Tua soberania, Senhor, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno da adoração e do louvor do Teu povo, só o Senhor merece a adoração das Tuas criaturas. E nós nos achegamos a Ti, ó grande Deus, com temor, com reverência, sabendo que Tu és o nosso Deus e o nosso Pai. Bendito seja o Senhor por nos sustentar em vida até esta presente hora e por nos abençoar com Tua palavra, Senhor, dando-nos esta oportunidade de conhecermos mais sobre esta tão importante questão. Ó Pai, de sabermos se de fato somos almas perdoadas e justificadas. Rogamos Tua graça para que Teu Espírito atue eficazmente em nossos corações, nas nossas mentes, nos iluminando, nos esclarecendo e fazendo-nos penetrar nos mistérios de Deus. Abençoa-nos com Tua graça, perdoa os nossos pecados, aceita-nos diante de Ti, Senhor, e que cada ato deste culto traga honra e louvor ao Teu santo nome. Assim nós oramos, confiados em Cristo. Amém. A carta aos Romanos, ela nos traz, no capítulo 3, uma terrível descrição do estado do homem sem perdão e sem a justificação de Deus. O apóstolo Paulo disse no capítulo 3 que todos os homens estão terrivelmente debaixo do pecado, que todos estão condenados pela lei e destituídos da glória de Deus, ou vivendo uma vida aqui nesta terra destituídos de qualquer esperança, de qualquer paz. Essa é a vida que o homem vive enquanto ele permanece em seus pecados.
Portanto, a descrição que a carta aos Romanos faz dos seres humanos, da humanidade sem Cristo, é de uma situação de completa desesperança, de completa ausência de paz, e assim os homens vivem sua vida sobre a terra. Porém, no mesmo capítulo 3, o apóstolo Paulo disse que Deus havia prometido no Antigo Testamento manifestar aos pecadores a justiça de Deus, ou a justificação pela fé. Deus sempre teve este propósito de justificar os pecadores, de dar aos pecadores perdidos em Adão, gratuitamente, o perdão de todos os seus pecados e a imputação da justificação, da justiça perfeita de Cristo. Isso significa que Deus está disposto a perdoar, a salvar. Deus está com as suas mãos estendidas, oferecendo a todos os homens o perdão dos pecados e a justificação. Deus está oferecendo isso à humanidade. E é isso que o apóstolo Paulo diz no capítulo 3. Já no capítulo 4, o apóstolo Paulo diz que desde o começo, Deus sempre salvou os homens da mesma forma. No capítulo 4, o apóstolo Paulo diz que Abraão, que foi, de acordo com a ótica humana, o fundador da nação de Israel, ele foi salvo porque ele creu na promessa de Deus. E a Bíblia diz então que porque ele creu, foi atribuída a Abraão a justiça de Cristo. Abraão foi salvo assim. Então o que a Bíblia quer nos dizer é que desde o começo da história humana, Deus sempre salvou os homens da mesma forma. Deus sempre deu aos homens pela fé o perdão e a justificação. Só que agora isso se tornou claro para nós, porque o Senhor Jesus ele veio e manifestou aos homens o perdão e a justificação de Deus. Porém, antes de nós entrarmos propriamente no que Paulo diz no capítulo 5, é preciso nós fazermos uma distinção para não confundirmos perdão de pecados da justificação pela fé. Muita gente faz essa confusão. Muita gente se concentra apenas na parte do perdão e se esquece completamente da necessidade da justificação. É exatamente ter consciência da diferença entre perdão e justificação que traz ao pecador as provas de que ele realmente é uma alma perdoada e justificada. Qual é a diferença fundamental entre perdão e justificação? O perdão é a remissão dos pecados. É o perdão daquela dívida imensa que a Bíblia inteira diz que o homem tem diante de Deus porque pecou. O pecado é contado diante de Deus como dívida. Mas então, quando o pecador ele é perdoado, o que ele recebe? O perdão da sua dívida. Como? Como que essa dívida é perdoada? Porque o pecador crê no sangue que Jesus Cristo verteu lá na cruz do Calvário. Então ele recebe o perdão da dívida, que é o perdão dos pecados. E ele também recebe, no exato momento em que crê, a justificação pela fé, que é a atribuição ao crente da justiça perfeita de Cristo. Nós não precisamos simplesmente que os nossos pecados sejam perdoados. Nós precisamos também sermos cobertos por uma justiça perfeita. E por que tem que ser assim? Porque nós estamos caminhando para um julgamento. Nós precisamos sempre ter isso em mente. No nosso futuro está um julgamento inescapável, incontornável, inadiável. Esse julgamento já está marcado. E nós estaremos lá. Quem foi perdoado dos seus pecados, no julgamento ele não poderá ser condenado. E por que não? Porque Cristo pagou todos os pecados dele, ele não tem dívida. Não existe pecado para que esta pessoa seja condenada no dia final, porque simplesmente ele recebeu a remissão de todos os seus pecados. Porém, o perdão apenas não torna o pecador apto ao céu. Você se lembra disso?
O perdão te dá a remissão da sua culpa no julgamento de Deus. Só que a nossa admissão ao céu, a nossa entrada no céu, precisa ser feita conosco recebendo uma justiça perfeita de Cristo. Para que nós vivamos na presença de Deus no céu, nós precisamos da justificação pela fé. Por isso é importante fazermos essa distinção. O perdão livra o pecador da condenação judicial de Deus no dia do julgamento. Mas é a justificação pela fé. É a declaração judicial que Deus faz do pecador no exato momento que ele crê, que torna o pecador justo diante de Deus e assim apto a ele entrar no reino dos céus. É preciso o perdão e a justificação. E o pecador recebe ambos, perdão e justificação, no exato momento que ele crê. Porém, quais são as provas de que alguém verdadeiramente é uma alma perdoada e justificada? Esse é o nosso assunto hoje. Quais são as provas? Quais são as evidências bíblicas? O que a Bíblia diz que sente uma alma justificada? Quais são as evidências? E é isso que Paulo trata no capítulo 5. Você entende? Nos capítulos anteriores ele tratou de outras questões relativas à justificação. No capítulo 5 ele trata dos efeitos da justificação no crente. Qual é o primeiro efeito? Paulo diz assim: portanto, justificados pela fé, o que temos? Paz com Deus. Então, uma alma justificada verdadeiramente possui, ele tem paz com Deus. O que é essa paz com Deus? Paz com Deus não é um sentimento vago ou passageiro que uma pessoa sente. Não é esse tipo de paz que passa, que é momentânea, que Paulo está falando aqui. Paulo está falando que o crente, que a alma justificada, tem paz com Deus. Ou seja, ele sente no seu coração paz. E essa paz que ele sente pode ser explicada. O que é essa paz? A paz é aquele sentimento de tranquilidade, de que tudo vai bem entre o pecador e Deus agora. Só que ele sabe que antes não ia bem. Por que não? Porque ele era um pecador, condenado pelo pecado de Adão, um injusto, um ímpio, um pecador. Ele sabia que ele e Deus eram inimigos, que ele estava em guerra contra Deus. E a Bíblia fala muito dessa inimizade do homem contra Deus. Ou seja, Deus e o homem eram inimigos por causa do pecado. Porém, o justificado não é mais inimigo de Deus. Agora ele é um amigo de Deus. Por isso, por ele ter se tornado amigo de Deus, por causa de Jesus Cristo, esta pessoa agora sente paz. Só que a paz com Deus é uma paz que pode ser explicada. É possível explicar essa paz que Paulo está dizendo, o que a alma justificada tem. Pense aí. Você tem essa paz? Seu coração está em paz com Deus? Um coração em paz com Deus está pronto para tudo. Ele está pronto para a velhice, ele está pronto para a doença, ele está pronto para a morte, ele está pronto para o julgamento, está pronto para o céu. Por que ele está pronto? Porque ele sente que ele está em paz. Essa é a primeira evidência, irmãos. Esse é o primeiro efeito da justificação. Você quer provar para si mesmo que você é uma alma justificada? Então olhe se há em você paz com Deus. Só que pergunte, você sente essa paz? Você é capaz de explicar esta paz? Paulo diz assim: justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Só que para nós entendermos o que esta paz é, em essência, de verdade, nós precisamos primeiro entender como é que é o coração de um ímpio. O que é que não existe no coração de um ímpio? O que um ímpio não tem? De modo nenhum. Paz. A Bíblia diz lá em Isaías 48, 22. É uma declaração que o próprio Deus faz. Ele diz: mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor.
Você pode olhar um ímpio neste mundo e vê-lo gargalhando, rindo, né, tentando se divertir aqui nesse mundo. No entanto, há algo que este pecador não possui de modo nenhum. O que é que ele não tem? Ele não tem paz. E onde não existe paz, o que que existe? Medo. Então, ou você sente medo, ou você sente paz. Ou você tem medo do futuro, ou você tem medo das coisas que possam acontecer a você ou a sua família no futuro, você sente paz. Não é possível ter os dois. Porém, é possível um ímpio ter uma falsa paz. Há pouco tempo atrás eu preguei sobre a verdadeira esperança e a vã esperança. Existe uma esperança verdadeira e uma esperança falsa. Existe também uma paz verdadeira e existe uma falsa paz. O que é essa falsa paz que o ímpio pode ter? É uma sensação de tranquilidade momentânea, em que todas as coisas na vida dele vão bem, não há doença, não há problemas. Então, por algum momento, ele sente uma certa tranquilidade. Porém, esta falsa paz, ela é provada que ela é falsa quando? Quando chegam as aflições, quando chegam as tribulações, as angústias. O que acontece com a paz do coração do ímpio? Desaparece. Por quê? Porque é uma falsa paz, não é uma paz verdadeira. A verdadeira paz, a paz com Deus, é um estado de alma que produz tranquilidade permanente. Porém, essa paz não é fruto do nosso esforço para termos paz. Ela não é fruto do esforço. Ela é fruto de quê? Ela é fruto da fé. Justificados pela fé. Quando cremos e confiamos naquilo que a Escritura diz, esta paz, ela é sentida imediatamente no coração. Sobretudo quando o pecador se lembra, lê, entende e crê na obra que Jesus realizou no lugar dele. Meus pecados estão perdoados porque a Bíblia diz que Jesus carregou em seu corpo sobre o madeiro. Isso traz paz. Isso traz paz à alma, traz paz ao coração. Agora, se você crê que o sangue foi derramado por causa dos seus pecados, e que você não é mais um réu no julgamento de Deus, que você agora pode caminhar tranquilamente para o dia em que sua vida terminará neste mundo e você então se encontrará finalmente com Deus. Você não caminha mais com medo, você caminha com paz. Agora, como é que o ímpio enxerga a morte? A Bíblia chega a dizer que é o rei dos terrores, que é a coisa que as pessoas mais têm medo. Porém, e o justificado, como é que é? Qual é o efeito que a justificação pela fé produz? Presta atenção nessa palavra, temos paz com Deus. Ou seja, traz a ideia de segurar algo com firmeza. O crente se apega firmemente à cruz, à mensagem do Evangelho, e ele se apega firmemente à paz que o Evangelho transmite por meio da cruz de Cristo. E esta paz que o crente segura firmemente, ela é sentida e ela é desfrutada. O crente, ele vive a sua vida em paz. E o que é que prova, em primeiro lugar, que uma alma foi justificada? Ela não tem mais medo de Deus. Ela não vê mais Deus como um juiz severo. Ela não teme mais se encontrar com Deus e ser jogada dentro de uma fornalha. Por que não? Porque ele crê agora no que Jesus Cristo fez por ele lá na cruz do Calvário. E ele crê então naquilo que a Bíblia diz, que os nossos pecados foram imputados a Cristo e que ele pagou o preço dos nossos pecados. E então, assim nós temos paz. E é a posse dessa paz que prova que o teu cristianismo é verdadeiro. Qual outra prova haveria? Qual outra prova mais contundente do que um coração que está em paz com Deus para provar que essa pessoa verdadeiramente foi perdoada e foi salva? Irmãos, é ter paz, o grande teste para a alma. Só que a justificação produz outros efeitos também. Se você observar aí no verso 2,
O apóstolo Paulo diz que a justificação produz também esperança. Leia aí o verso 2. Além da paz com Deus que nos é dada por intermédio do Senhor Jesus Cristo, no verso 2 Paulo diz, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, justificação, além de paz com Deus, traz também esperança. Paulo diz aí que foi por meio da fé que o Senhor Jesus Cristo nos concedeu esta graça. Uma graça que agora desfrutamos com segurança e com alegria. Por isso ele diz, estamos firmes e nos gloriamos. O apóstolo enfatiza aqui é que pela fé que nós obtivemos em Jesus, no exato momento que cremos. Veja que Paulo coloca todos os verbos aqui no passado. Por que Paulo coloca os verbos no tempo passado? Para mostrar que estas coisas só possuem aquele que já creu. Aquele que não creu ainda, aquele coração que permanece ainda incrédulo, impenitente, não possui essas coisas. Essas são bênçãos que recebe aquele que creu, aquele que já creu. Aquele que creu, ele tem acesso à graça. O que Paulo quer dizer aqui? O que Paulo quer dizer com tivemos também acesso pela fé a esta graça? A graça que Paulo está se referindo aqui é de sermos aceitos por Deus, por sermos almas justificadas. Aquele que é justificado pela fé, ele é aceito por Deus no céu. E em momento algum seu coração pode duvidar disso. Porque é exatamente através da justificação que isto acontece. Essa não é uma graça que nós vamos desfrutar no futuro, mas ele diz que nós já estamos nela. Que nós nos gloriamos na esperança, ou seja, nós desfrutamos desta fé. Não é uma fé que nós desfrutaremos, não é uma fé que nós nos gloriaremos, mas uma fé a qual nós já gloriamos, ou seja, uma fé que está no tempo presente, que está agora presente no coração do crente. E ele diz que esta fé, nesta fé, estamos firmes. O que Paulo quer dizer? Que os efeitos da justificação, além da paz com Deus, do crente ter acesso à graça de Deus, é também algo que produz segurança. Isso que ele quer dizer com estamos firmes. Estamos seguros, não inseguros. Quem foi justificado está seguro. E ele tem uma esperança. Qual é a esperança dele? Esperança da glória de Deus. Isso está no futuro. O crente, a alma justificada tem esperança. Qual a esperança? De participar do gozo do céu. Participar da glória celeste. Porém, Paulo está dizendo aqui que o crente, ele está firme nessa esperança. Ele não tem dúvida dessa esperança. Essa é a esperança que a justificação traz. A esperança de que nós poderemos participar do céu. Ou seja, a entrada do crente justificado no céu não é uma mera possibilidade, mas é algo que já está certo, algo imutável, algo que já está decidido, definido. Essa é a esperança. Por isso que Paulo coloca a palavra esperança aí. Em português, a palavra esperança ela tem uma conotação diferente da que Paulo usou aqui. Em português, a palavra esperança traz uma conotação de dúvida. Você já percebeu? Por exemplo, você vê ali um casal de noivos e você pergunta para a noiva, você tem esperança que você vai casar com ele? Você vai casar com ele? A noiva diz assim, tenho esperança. Mas o que esse tem esperança quer dizer? Há uma dúvida. Não é uma coisa que é certo. Mas a palavra esperança em grego tem a conotação de algo certo e imutável. Então essa é a esperança que a justificação produz. Uma certeza no coração de que o crente vai participar da glória celeste. De que ele vai sim encerrar a vida aqui nesta terra. Ele vai ter que enfrentar a morte. Ele vai estar lá no dia do julgamento.
Porém, toda a esperança dele está: Cristo pagou pelos meus pecados. Ou seja, no julgamento não serei condenado. E Deus me aceitará na sua glória. Essa é a esperança do crente. Nos gloriamos, nós nos alegramos na esperança da glória de Deus. Portanto, que a esperança, que a justificação pela fé produz, não é uma esperança certa ou incerta ou nebulosa. É uma esperança certa, imutável, porque ela é uma promessa de Deus a todo aquele que crê. Quem crê será salvo. Você entende? É segurança bíblica de que a pessoa justificada, ela tem esperança, mas esperança no sentido pleno da palavra, bíblico da palavra, esperança que não traz consigo decepção. Você vai ver o apóstolo Paulo falando depois aí de uma esperança que traz decepção. Mas a esperança da glória de Deus, a esperança do justificado, é uma esperança certa, imutável. Por quê? Porque é uma promessa de Deus escrita em sua palavra. E o nosso Deus é poderoso para cumprir sua palavra. E ele é um Deus que não pode mentir. Portanto, o que ele disse está firme. E ele mantém, ele garante o que está escrito na sua palavra. A participação de uma alma justificada no céu não é uma possibilidade, mas algo imutavelmente certo. É isso que Romanos 5 ele nos ensina. Não é? Mas o que mais que a justificação produz, além de paz com Deus e esperança da glória? Veja o que Paulo diz aí no verso 3. Paulo diz assim: e não somente isso, ele quer dizer, há ainda mais bênçãos que decorrem da justificação. Quais são as outras bênçãos? Preste atenção. E não somente isso, mas também nos gloriamos, nos alegramos em quê? Nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Ou seja, o que Paulo está dizendo aí é que um dos efeitos da justificação pela fé é paciência em meio ao sofrimento. Eu vou explicar aos irmãos. Um ímpio vê as suas tribulações como uma maldição, O crente não. O crente em tudo dá glórias a Deus. Paulo diz que nós nos alegramos não somente na questão da glória, da esperança da glória de Deus, de entrarmos no céu. Não, nós nos alegramos também nas adversidades que enfrentamos aqui. Aí olhe para o seu coração. Como é que você reage diante das adversidades? Como é que você reage quando chega a tribulação? Você é paciente? Vamos entender o que Paulo disse aqui. Paulo está dizendo que a justificação pela fé não apenas torna o pecador apto ao céu. Ele está dizendo que a justificação também nos ensina a vencer as aflições aqui na terra. Ou seja, o justificado, ele foi justificado pela fé, ele recebeu já o perdão para o julgamento, e ele vai poder entrar no céu. Só que ele continua com os pés aqui na terra. E enquanto ele está aqui na terra, o que ele tem que esperar? Aflições. O que Paulo quer dizer com isso? O crente, a alma justificada, deve sempre estar esperando a chegada de aflições, tribulações. O próprio Senhor Jesus não nos disse isso? Ele não diz: no mundo tereis tribulações. É a mesma palavra que Paulo usou aqui, tribulações. E é um grave erro a gente pensar o contrário. Né? A gente vive hoje num contexto de que as pessoas dizem que crente não sofre, que crente não passa por dificuldade. Porém, o apóstolo Paulo está falando aqui a pessoas salvas, almas justificadas, dizendo às almas justificadas que elas se alegram também nas dificuldades, nas tribulações. Porque ele continua vivendo aqui no mundo. E por que é assim, irmãos? Não é? Em Atos 14, 12, os discípulos ali exortando os novos crentes, dizendo a eles que por muitas aflições importava que eles entrassem no reino de Deus. Está lá em Atos 14, 22. Que muitas aflições estão entre o crente e o reino de Deus. O que significa isso? Por que é assim? Por que o nosso eterno Deus e Pai não nos poupa de todas as aflições aqui? Porque
as aflições estão sempre no caminho do crente. Porque todas as aflições que um filho de Deus tiver que suportar serão suportadas aonde? Aqui na terra. Nenhuma depois daqui. Você entende? Você lembra de Lázaro? Lázaro sofreu todas as agonias dele aqui na terra. Era mendigo, era pobre, passava fome, era doente, abandonado pela família, vendo todo dia um homem rico comer um banquete. Veja quanto sofrimento ele suportou. Mas o que foi que aconteceu com ele? Ele foi para o céu. Quantas agonias, quantos sofrimentos, quantas tribulações Lázaro enfrentou desde aquele dia que ele foi levado aos céus, depois da morte? Nenhuma. Então o crente precisa viver sob esta ótica. Todos os sofrimentos que devem vir sobre a minha vida, que venham aqui enquanto eu estou aqui nesse mundo. Mas para o ímpio não é assim. Há ímpio que muitas vezes não sofre aqui. Leia o Salmo 73. Você vai ver Asaf falando sobre isso. Mas parece que os ímpios não têm problema. Parece que os ímpios não sofrem. Mas por que não? Porque muitas vezes os sofrimentos dele não é aqui nessa terra. Os sofrimentos deles virão todos depois dessa vida. Porém, para a alma justificada virão todas as tribulações quando? Aqui nessa terra. É por isso que parece que crente sofre mais do que o não crente. Mas não é que parece. É assim mesmo. Mas por quê? Porque todos os sofrimentos do crente serão suportados aqui neste mundo. Por isso que Paulo diz, se glorie na tribulação, irmão. Se alegre quando a tribulação chegar. Porque Paulo está dizendo aí no verso 3, que tanto a glória vindoura quanto as aflições da presente vida devem ser recebidas pelo crente com júbilo, com alegria. Não é? Por quê? Mas por quê? Sabendo que a tribulação produz perseverança. Não, em primeiro lugar, a gente precisa entender o que é tribulação, que Paulo está dizendo aqui. Tribulação aqui, além dos sofrimentos da vida presente, além de doenças e várias outras dificuldades, essa palavra específica ela é usada para falar desta oposição do mundo, do diabo e do pecado contra o crente. Isso causa tribulação. O crente é continuamente pressionado. A palavra tribulação significa apertar, pressionar. E o crente, ele é, de fato, pressionado pelo mundo, pelo diabo, pelo pecado, pressionado pelas pessoas. Não é? E isso causa sofrimento. Porém, o apóstolo Paulo diz que este sofrimento, que a tribulação causa, ela produz. Veja, presta atenção. A tribulação produz perseverança. Ou seja, a tribulação na vida do crente produz resultado. A tribulação, ela tem propósito. Ou seja, nenhum cabelo vai cair da sua cabeça se você é um filho de Deus, sem que seja a expressa vontade de Deus. Não é permissão de Deus, como as pessoas estão dizendo aí. Isso não se encontra na Bíblia, essa ideia de permissão de Deus. Não. Deus é o próprio agente. Deus é quem envia as aflições sobre a vida dos seus filhos. Deus é quem faz isso. Por acaso não foi o que Jó disse para a mulher? A mulher de Jó não entendeu as aflições que se abateram sobre ele. O que é que ele disse para sua esposa? Deus não nos deu o bem, não nos enviaria também o mal? Então Jó disse que Deus envia tribulações, aflições. Nesse sentido, a vida dos seus filhos. E também nós lembramos que Abraão responde para o rico, lá na parábola do rico e Lázaro, na história do rico e Lázaro. Ele diz para o rico, quando o rico pergunta para que Lázaro venha levar molhar o dedo na água e colocar na sua língua, e Abraão responde dizendo, Lázaro recebeu, tu recebeste em tuas vidas os bens, Lázaro por suas vezes, males. Está lá em Lucas 16. Ou seja, o rico recebeu riqueza aqui na terra, e Lázaro recebeu aqui na terra o quê? Males. Quem foi que deu a riqueza para o rico? Foi Deus. Quem foi que enviou os sofrimentos para a vida de Lázaro? Foi Deus também. Então não é permissão de Deus, é ação de Deus. Mas por que Deus age assim?
Porque quando Deus envia a tribulação sobre a vida dos seus filhos, essa tribulação vai produzir resultados. Isso que Paulo quer dizer. A tribulação produz perseverança. Ou seja, qual o resultado da tribulação na vida de uma alma justificada? Perseverança. O que a palavra perseverança significa? Paciência. É por meio da tribulação, das angústias, que o crente desenvolve a paciência. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que a paciência ela nasce no berço do sofrimento. Que o sofrimento ensina, que o sofrimento produz resultado, que sofrer amadurece. Isso é coisa que os próprios psiquiatras e psicólogos dizem. Sofrer torna a pessoa mais sábia, mais madura. E no sentido espiritual, a tribulação produz no crente paciência, perseverança. Foi isso que o rei Davi disse. Davi disse no Salmo 119 assim: foi-me bom ter passado por aflição. Ou seja, na hora da aflição nunca é gostoso, nunca é prazeroso passar pela aflição. Mas a alma justificada, quando ele olha para a aflição pela qual ele passou, ele percebe que ela trouxe benefícios espirituais a ele. Foi isso que Davi quis dizer. Foi-me bom eu ter passado por aflições. Ou seja, as aflições, hoje eu entendo por que foi que Deus, no passado, permitiu aquelas aflições na minha vida. Davi aprendeu com as aflições dele e o crente, a alma justificada, precisa também entender isso. Que ele deve se gloriar nas tribulações, sabendo, ou seja, tendo consciência, sabendo, porque a Bíblia diz isso, que quando a tribulação chegar, ela tem um propósito. Qual o propósito da tribulação? Tornar você mais paciente, um crente mais experiente, mais maduro. E Paulo vai além, no verso 4, dizendo que a paciência ou a perseverança produz também uma coisa. E a paciência, ele diz assim, e a perseverança, a aprovação, e a aprovação, a esperança. Uma coisa produz outra. Tribulação produz paciência. E quando a paciência está presente na vida do crente, o que a paciência produz? Aprovação ou experiência. Né? Em outras versões, está experiência aí. O que é experiência? Experiência tem o sentido de provar o caráter. Quando a gente passa por provação, o nosso caráter ele é provado por Deus. Você se lembra que no Antigo Testamento, muitas vezes Deus fazia algo, infringia alguma coisa para ver o que havia no coração das pessoas? Não que Deus precisasse fazer isso para saber o problema que há naquelas pessoas, porque Deus é onisciente. Porém, Deus envia a aprovação para que a própria pessoa tome consciência dos seus defeitos. Você entende? Da própria falha no caráter. E Deus, com isso, ele quer amadurecer, aperfeiçoar o crente. A ideia aí de aprovação é a mesma palavra que se usa para o ourives. Você sabe o que é um ourives? É a pessoa que lida com ouro. O ourives, quando ele recebe o ouro na sua forma bruta, o que ele faz com o ouro? Ele aquece o ouro. Ele coloca o ouro num recipiente, coloca fogo embaixo. Para quê? Para separar o ouro das escórias, ou o ouro daquelas partes que não são, que não pertencem ao ouro, para tornar esse metal mais puro. E do mesmo modo Deus age. O fogo da aflição tem propósito. Provar nosso caráter, provar a nossa vida diante de Deus. E purificar a nossa vida de coisas que nós ainda carregamos conosco. Entenda, Paulo está falando de almas justificadas. Ou seja, uma pessoa justificada ela não é perfeita. Durante todo o período da jornada dela na terra, Deus estará purificando ela. Como? De qual modo? Por meio da aflição, das angústias. E só que a alma que é provada e é legitimamente justificada, ela continua no meio da tribulação tendo o quê? Paz com Deus, tendo o quê?
alegria na tribulação, ele continua firme na sua esperança, ele continua tendo esperança, a sua certeza de que ele entrará na glória, ele não perde nada disso. Na verdade, o que a tribulação produz é uma maturidade, uma experiência maior. E é isso que ele diz no verso 5. Que a aprovação produz esperança, né? E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus é derramado em nossos corações. Veja o que Paulo diz. Que há também uma esperança que causa decepção. Qual é a esperança que causa decepção? É aquela vã esperança. As pessoas não têm uma ideia assim, tudo vai dar certo. Você não ouve muito isso? Não, uma vez eu vi, isso era a fachada de uma loja. O nome da loja é Tudo Vai Dar Certo. Como o coração sem a Bíblia, sem a luz de Deus, gosta disso? Tudo vai terminar bem. Só que o que esse tipo de esperança produz? Decepção. A pessoa está esperando que tudo vai terminar bem e nunca vai terminar tudo bem, irmão. Haverá sempre a hora que alguma coisa vai dar errado. Só que quando a pessoa tem esperança vã de que tudo vai dar certo, ele se decepciona, mas esse não é o caso da alma justificada. A alma justificada não está esperando que tudo vai dar certo. O que ele está esperando, irmão? Ele está esperando a glória de Deus e ele sabe que as dificuldades fazem parte da jornada. A esperança do crente, veja que Paulo diz, a esperança que procede da justificação, ela não decepciona. Por que não? Porque é uma esperança sólida. Por que a esperança verdadeira é sólida? Por que ela não causa decepção? Acaso houve alguma alma que creu em Jesus, que creu no sangue da cruz, que foi perdoada e justificada por Deus, que se decepcionou com o que recebeu? Claro que não. Mas Paulo está dizendo que é exatamente isso. A esperança que o crente recebe não causa decepção. Por que não? Porque a esperança verdadeira, ela pode ser explicada. A esperança verdadeira está na Bíblia. A esperança verdadeira, ela é firme porque ela está inteiramente fundamentada pela fé na pessoa e na obra de Cristo. Você sabe o que a esperança é? A esperança ela pode ser sentida no coração, assim como a paz. Se você é uma alma justificada, além de paz com Deus, você tem que ter esperança no seu coração, mas uma esperança firme e inabalável, sabendo que essa esperança não vai te decepcionar nunca, nem quando a velhice chegar, nem quando a morte chegar. Essa é uma esperança que não decepciona. Por que não? Veja como Paulo explica aí. Verso 5. A esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja que essa esperança ela não é algo vago. Nem a paz com Deus é algo vago. É algo que o crente verdadeiramente sente. Você sente o amor de Deus? Você sente o amor de Deus no seu coração? Ou não? Você tem medo de Deus? Você entende? Quem tem medo de Deus age como Adão agiu no Jardim do Éden. Por quê? Porque está nu. Porque não tem as vestes da justificação. Ele está nu, ele sabe que ele está despreparado para se encontrar com Deus. Por isso que ele tem medo de Deus. Porém, quem é justificado sente o amor de Deus. Sente. O amor de Deus não é uma mera ideia, não é uma questão teológica. Ele sente o amor de Deus. Como? Olha aí o que Paulo diz. O amor de Deus foi, não será, ele foi. Porque ele está falando para pessoas justificadas. Ele foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando o Espírito Santo está presente numa alma que creu, essa pessoa, ela sente o amor de Deus. Por quê? Porque é isso que o amor de Deus faz, o que o Espírito Santo faz com que a pessoa sinta. Consciência de quanto Deus o ama. Você tem ideia do quanto Deus ama você? Você tem ideia de quanto Deus ama a humanidade? Você vai ver aqui uma coisa interessante sobre Deus aqui, dos versos
6 a 9, que Paulo fala tanto do amor de Deus quanto da ira de Deus nesses versículos. Então, você precisa entender Deus sob essas duas perspectivas que parecem contraditórias. Deus ama a humanidade. Você entende? A Bíblia diz isso. Só que a Bíblia diz também que Deus está irado contra a humanidade. Mas como que essas duas coisas combinam? Entenda aí. Vamos ler a partir do verso 6. Dos versos 6 a 9, me acompanhe, por favor. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por quem? Pelos ímpios, no tempo adequado. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois também alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para quem? Para conosco, ao ter Cristo morrido por quem? Por nós, quando ainda éramos pecadores. Assim agora, justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos salvos de quê? Da ira. Então, vamos entender o que Paulo está dizendo aqui para nós encerrarmos. Deus não amou e justificou pessoas que mereciam o amor dele. É tão importante entender isso quanto entender Romanos 3. É tão importante entender a questão do amor de Deus quanto entender a questão da depravação humana. Deus, ele tem realmente um amor singular, insondável para a mente humana. Um amor que não se revela, que não existe no homem. Mas Deus possui este amor. Deus é amor. Em essência, Deus é amor. Só que o amor de Deus é revelado num fato de que ele é dado a criaturas que estão sobre uma condição repugnante aos olhos dele. Você consegue compreender as minhas palavras aqui? O amor de Deus é oferecido, é dado a pessoas cuja condição delas são repugnantes aos olhos de Deus. Porque o homem, aos olhos de Deus, o que ele é? Um pecador, ímpio, injusto, sujo. Como a linguagem de Isaías 64:6, todos nós somos como um leproso, imundo, sujo. Como pessoas sujas. Assim é o pecador aos olhos de Deus. Só que Deus oferece o seu amor a pessoas assim. É isso que Paulo está dizendo. Paulo diz assim, no verso 6, quando ainda éramos fracos. O que Paulo quer dizer com isso? Que as pessoas que receberam o amor de Deus eram fracas. Isso é fraco. O que Paulo quer dizer com fraco? Pessoas que não podiam fazer nada por si mesmas. Fraco tem até aquela conotação de uma pessoa muito doente, que está lá no estado terminal, que não consegue mais fazer nada por ele mesmo. Por si só, ele não consegue fazer nada. Jesus Cristo morreu por pessoas assim. E precisa haver em nós uma consciência de que se nós não fomos assim em outro tempo, nós somos assim agora. Fracos. O que quer dizer isso? Não podemos fazer nada para agradar a Deus, para nos salvar, senão crermos. Jesus morreu por fracos. Deus amou pessoas fracas, crentes, pessoas praticamente no seu estado terminal, à beira da morte. Deus amou pessoas assim. O que mais? Qual o outro qualificador que a Bíblia dá? Cristo morreu pelos ímpios. O que são ímpios? Rebeldes à lei de Deus. Pessoas que não se submetem à lei de Deus. Isso é um ímpio. Pessoas que fazem... E Cristo morreu por ímpios. Veja como o amor de Deus, ele é totalmente merecido. Porque Cristo morreu por fracos, ímpios. Depois Paulo chama ele no verso 8, no final do verso 8, de pecadores. O que é pecador? Você sabe qual a definição da palavra pecador? Pecador é alguém que não consegue fazer outra coisa além de pecar. Você se considera assim? Ou em algum momento você viveu assim? Como alguém que não conseguia fazer outra coisa a não ser pecar? Foi por pessoas assim, irmãos, que Jesus Cristo morreu. Poxa, se essa não é a melhor notícia que você recebeu essa semana, eu não sei qual pode ser melhor. Só que mais, o verso 8 diz que Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós. O que quer dizer isso?
que Deus não apenas falou do seu amor. Deus não apenas sentou no seu trono e pensou em nos amar. Deus agiu. Deus agiu e nos amou. Como Deus agiu? Qual é a prova do amor de Deus? A prova do amor de Deus é um fato histórico. Há 2000 anos, Deus entregou o seu Filho na cruz. O que quer dizer isso? Qual é a relação da cruz com o amor de Deus? Que Deus, o amor de Deus é um amor sacrificial. Que Deus se sacrificou pelos pecadores injustos. Você entende que o amor de Deus foi derramado no coração dos justificados exatamente porque os justificados sentem isso? O amor de Deus é um amor em ação, que não é revelado apenas em palavras, mas em atitude. E que Deus mesmo deu tudo o que Ele podia dar por nós. O que Deus poderia dar além de Jesus? Lembre-se de quem nós estamos falando. De um Deus que é todo-poderoso. De um Deus que todo esse universo é dele. Foi criado por ele, é sustentado por ele. Porém, Deus tinha consigo algo que valia muito mais do que toda a humanidade e o universo juntos. O que é que Deus possuía, que Ele deu por nossa causa? Seu Filho. O único Filho, o Filho unigênito de Deus. Irmãos, e se ouvir isso não toca o seu coração, é porque seu coração nunca foi tocado por Deus. Se ouvir falar sobre o amor de Deus como algo tão insondável assim, oferecido a criaturas tão repugnantes assim, não toca a sua alma, é porque ela nunca foi tocada. Ela permanece inalterada e morta. Esse é o estado do pecador. Por isso que o mundo inteiro não se converte. Porque eles não conseguem compreender e crer que Deus ama o homem tanto assim. Você entende? A cruz é o resultado do amor de Deus. Por quê? Paulo diz, Deus prova o seu amor para conosco. Com quem a Bíblia está falando, irmão? Com você, comigo, com Paulo, com a igreja de Roma daquela época. E todas as vezes que o texto bíblico é lido para a glória de Deus, Deus está falando com todos aqueles que ouvem. Deus provou o amor dele por você. Aonde? Lá na cruz. Lá na cruz. Por isso que o amor de Deus é sentido pela alma justificada. Você entende? Porque o justificado tem consciência. Ele era fraco, ímpio, pecador, injusto. Mas mesmo assim Deus o amou e se sacrificou para salvá-lo. Por isso a conclusão que eu faço aqui para os irmãos é a seguinte. Quais são os efeitos da justificação, irmãos? Justificação produz paz com Deus. Justificação produz também alegria. Paulo diz que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, a alma justificada, ela sente alegria. Não é aquela pessoa que fica chorando pelos cantos, lamentando. Não é assim. Um crente não é assim. Nunca foi. Lembra de Paulo e Silas? Paulo e Silas tinham levado uma surra na praça da cidade. E depois tinham sido torturados pelo carcereiro. Estavam chorando, lamentando pelos cantos lá na prisão. Não. O que eles estavam fazendo? Orando e cantando louvores a Deus. Como é que eles estavam? Qual era o estado da alma daqueles homens? Estavam em paz. Estavam também alegres. O que mais? Um crente tem esperança, uma alma justificada tem esperança, ou seja, ele anseia entrar na glória. E ele sabe que essa esperança não vai decepcioná-lo, porque ela está baseada no que Deus disse. Deus prometeu que será assim para todo aquele que for justificado. E o que mais que uma alma justificada tem? Ele se gloria nas tribulações. Chega o sofrimento, ele não vai chorar, ele não desaba, ele não desmonta. Como é que ele encara a tribulação? Com alegrias, porque ele sabe que ela foi fruto da vontade de seu Pai e ela produzirá efeitos benéficos na alma dele.
Então, o crente, ele se gloria também nas tribulações. E que mais? Um crente tem paciência no meio das tribulações. Ele tem paciência no meio das tribulações. Ele espera pacientemente o momento daquela tribulação passar. E um crente também justificado, ele também é um crente maduro, experimentado. Porque a paciência produz experiência. E por último, em sétimo lugar, o sétimo efeito da justificação é sentir no coração o quê? O amor de Deus. Você tem esses efeitos em você? Pergunte a si mesmo. Qual é o estado da sua alma? Você está em paz? Você é alegre? Você se sente seguro? Você tem esperança? Você se alegra nas tribulações? Faça essa análise, porque o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, que esses efeitos estão presentes em todas as almas dos justificados. Se você é justificado, estes 7 efeitos são encontrados em você. Se eu sou uma alma justificada, esses 7 efeitos são encontrados em mim. Ok? Então use isso, analise, faça uma avaliação. Uma avaliação é sempre boa. Uma pessoa que ama você, uma pessoa que está preocupada com a sua alma, vai sempre te levar a isso, continuamente. Reflita se você verdadeiramente está em Cristo. Reflita se verdadeiramente você tem paz com Deus, você é uma alma justificada. Faça isso. Ore, peça ao Senhor que te ajude a fazer esta análise. Pai Santo, mais uma vez, viemos louvá-lo, Senhor. Viemos engrandecer o teu nome, Senhor, por tão grande bênção que recebemos sem merecer, Senhor. Meu Deus, fracos, ímpios, pecadores, injustos, nunca fizemos o bem, Senhor. Porém sabemos que mediante a fé no teu Filho crucificado, o Senhor nos oferece o perdão e a salvação. Graças te dou, Senhor, por esta tão grande bênção oferecida a nós no passado, oferecida hoje, Senhor Deus, a todos aqueles que ouvem verdadeiramente o Evangelho. Concede-nos tua graça, Senhor, para que estas coisas sejam achadas em nós, para que estes efeitos da justificação sejam encontrados em nós. E assim, Senhor, a esperança seja firme e venhamos viver seguros de que, quando a glória de Deus se manifestar, será permitida a nossa entrada no reino celeste. Graças nós te damos por tua bênção. Graças te damos por aqueles presentes aqui, Senhor. Graças te damos por aqueles que nos assistem pela internet. Graças te damos por tua palavra e por tão grande salvação que recebemos pelos méritos do teu Filho, quando o adoramos em nome de Jesus. Amém.